E aí, crianças, vocês têm passado bem esses dias? Esses tempos todos, né? É importante que vocês tentem se manter distraídos, ocupados, manter a mente ocupada, tentar manter a saúde física e mental nesses dias meio confinados em casa. Espero sinceramente que vocês estejam, na medida do possível, guardando o distanciamento social que é recomendado, enfim, para preservar a saúde de todo mundo, né? Ainda que vocês sejam fortes e saudáveis, vocês podem conviver com pessoas que são mais vulneráveis, enfim. A gente tem conversado até agora sobre, nesse segundo bimestre, sobre os mesmos assuntos que nós levantamos no primeiro bimestre, não é? E a princípio, nessas duas primeiras aulas que nós tivemos, porque o nosso cronograma ficou muito esquisito, a gente vai tratar dos nossos assuntos propriamente com um intervalo de tempo muito grande entre uma aula e outra, porque tem a aula Tira Dúvida no meio do caminho, mas nela a gente não pode tratar de coisas novas. Aparentemente esse negócio vai mudar, e aí a gente vai poder caminhar um pouco melhor com os nossos conteúdos. Mas tudo isso para dizer que esse segundo bimestre a gente está retomando os assuntos que foram levantados no primeiro. E essas duas primeiras aulas a gente começou seguindo aquela ordem estabelecida no primeiro ainda. Os assuntos que são ditados, né, na apostilinha de vocês começa pelo tempo, aí passa pela felicidade, a eternidade, o devir, aparência e realidade, o ser, as relações entre o ser e o devir, e acaba no conhecimento, que é o oitavo capítulo, o oitavo excerto da apostilinha de vocês. E a gente seguiu essa ordem no primeiro bimestre, não é? Agora, no segundo bimestre, a gente falou de novo, ou aprofundou os nossos debates, as nossas discussões, ampliou o foco da nossa discussão sobre o tempo e em seguida sobre a felicidade e como essas coisas estão relacionadas. No final, a gente vai ver como todos esses assuntos que a gente tem visto até aqui estão todos eles relacionados, inclusive desde essa aula já vai começar a estabelecer algumas conexões entre esses assuntos, algumas ligações lógicas entre eles, né? Inclusive retomando alguns conceitos que foram expostos na questão do tempo, da felicidade, enfim. Mas o que eu quero dizer é que nesse segundo bimestre agora a gente não precisa necessariamente seguir a mesma ordem dos assuntos que foram tratados no primeiro. Uma vez que vocês já têm mais ou menos esses conceitos em mente, pelo menos já ouviram falar, já presenciaram, já experimentaram essa discussão, esses conceitos, ainda que vocês já ouviram falar dessas coisas antes, então agora a gente pode tentar articular esses conceitos de maneira diferente, tentar inverter a ordem de exposição deles, de um jeito que eu particularmente acho que é até mais produtivo, mais profícuo. Então, a gente começou pelo tempo, passou pela felicidade, e aí a postura de vocês, o próximo capítulo seria a eternidade. E depois o devir, lá na frente, e que tem dois representantes principais, né? Eu vou falar melhor sobre eles. Então eu resolvi alterar a ordem dessas coisas, e a gente vai falar primeiro do devir, representado pelo Heráclito, e depois a gente fala da eternidade com o Parmênides, porque uma coisa se opõe à outra, uma coisa meio que anula a outra. Se uma coisa for verdade, a outra necessariamente não será. Não é possível que os dois sejam igualmente certos na sua integridade ou integralidade, na sua completude, na sua plenitude, na sua máxima expressão. Eles não podem ser integralmente corretos sem entrar em contradição com o outro, porque um conceito nega o outro. Mas a gente vai entrar então nesses assuntos agora. Eu só queria expor, fazer esse preâmbulo para vocês, que vamos fazer essa inversão de conteúdos para vocês não se perderem, tá? E aí então a gente vê primeiro o devir com o Heráclito, depois a eternidade e o ser do Parmênides, que vai passar pela ontologia. Então, visto o devir, visto o ser, e eu falei que eles são mutuamente excludentes, né? Eles negam um ao outro, mas a gente vai ver
as tentativas racionais de conciliação entre o ser e o devir, passando por aquela discussão de aparência e realidade, da busca da verdade por trás das coisas, da essência última das coisas, tá? Que era o objetivo dos primeiros filósofos e continua se manifestando na filosofia até então. E aí, por fim, tudo isso conflui para o conhecimento, ou para a teoria do conhecimento, para as buscas que a gente vai fazer dentro da nossa própria mente, como que o nosso conhecimento se consolida, como que ele se dá. Mas, para tudo isso, então, visto o tempo, e o tempo é um conceito que a gente vai falar dele o tempo inteiro, dentro do tempo, ao longo do tempo, a gente vai voltar a falar do tempo, de tempos em tempos, e a felicidade, a gente passa então para o devir do Heráclito. O que é o devir? Eu falo, o devir, o devir. O devir é algo que vem a ser, é algo que ainda não é, mas que vai ser em algum momento, tá? Porque o Heráclito, ele ainda está naquela tradição dos pré-socráticos, que está entre os primeiros filósofos que surgiram lá na Grécia Antiga. Eu acho que eu comentei alguma coisinha com vocês na aula sobre o tempo e da felicidade, que a gente tem como mais ou menos certo e consolidado que a filosofia, pelo menos a nossa tradição filosófica ocidental, nasceu lá na Grécia Antiga, que vocês vão estudar ainda esse ano, não sei se vocês já chegaram lá, mas estão entre as civilizações mais antigas também, das primeiras civilizações. Mais ou menos, né? As primeiras que vocês já estudaram foram a Mesopotâmia, o Egito, depois tem algumas outras ainda mais para o Oriente, aí que a gente vai caminhando para as civilizações do Mar Mediterrâneo e entra então na Grécia a falar dos gregos e romanos. Então, esses gregos e romanos, os gregos primeiro, né? Eles despontaram, começaram a se desenvolver de maneira mais intensa a partir do século VI a.C., VI, V, porque as formas da política deles, a estrutura social deles vai se alterar, enfim, é o que vai lançar as bases e vai tornar possível então o surgimento da filosofia, como a gente conhece, ou pelo menos uma tendência da filosofia. E lá no começo, então, esses caras, o objetivo deles era entender o mundo. Não é esse o nosso objetivo ainda hoje, né? A gente quer entender o mundo, quer entender como são as coisas, do que elas são feitas, de onde elas saíram, para onde elas vão, quem que é a gente, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente faz o que faz, por que a gente sente o que sente, o que são essas coisas que a gente sente, como a gente sente elas, e qual é a melhor maneira de senti-las, ou de agir com ou de lidar com esses sentimentos, né? Que seja a felicidade, a tristeza, a angústia, a melancolia, enfim, e como que essas coisas se manifestam na nossa vida, e como que a vida nos afeta e desperta esses sentimentos na gente, se essas coisas são boas, se essas coisas são ruins, o que é o bem, o que é o mal, o que é ser bom, o que é ser ruim, o que são essas regras morais, o que é moral, afinal de contas, como que a gente estuda a moral, a gente usa as mesmas ferramentas, as mesmas regras, as mesmas leis, os mesmos conceitos, os mesmos cálculos matemáticos para lidar com eventos da natureza e com eventos humanos, a gente usa as mesmas continhas para calcular o tamanho de um cone de pirâmide e para calcular o tamanho da solidão das pessoas e as causas dessa solidão e se todas as pessoas reagem a determinados eventos da mesma maneira. Enfim, o objetivo da filosofia ainda é perscrutar e entender essas coisas, muitas das quais nós não entendemos ainda. E se a gente vai marcar o início da filosofia lá no século VI a.C., com os gregos antigos, lá no ano de 500 e tanto antes de Cristo na Grécia Antiga, quer dizer então que a gente já tem uma tradição filosófica ocidental de pelo menos 2.500 anos. E muitas das perguntas que a gente se fazia lá atrás, a gente ainda se faz hoje, sem resposta. Haja vista a questão do tempo, que muito embora muita gente já trabalhou, já filosofou, já pensou e já, enfim, tentou estabelecer uma série de regrinhas para a gente entender melhor o tempo, eles continuam um assunto meio aberto, a gente não sabe o que é o tempo. A gente tem algumas definições para a gente entender melhor, para a gente saber lidar com o tempo. Mas o que é o tempo?
O que é presente, passado, futuro? Lembra aquele negócio? É uma questão que a gente não resolveu ainda. Porque presente está sempre virando passado, não é? Porque se o presente fosse, ele não passaria, ele não deixaria de ser. E o presente que não deixa de ser, ele é eterno, não é? E a eternidade é o que está fora do tempo. Se está fora do tempo, não é tempo. Então o presente não é tempo. Então, para o presente ser tempo, ele tem que ser passado. E já não é mais presente. E o passado também não é. Porque ele passa, já passou, já foi. E o futuro da mesma maneira. Eu acho muito bacana essas elaborações sobre o tempo, que a gente não chegou a nenhuma conclusão ainda. Mas pensar essas coisas, como tudo isso faz sentido. E como a gente ainda está no escuro, né, quando fala desses assuntos, mas tudo bem, a gente encontrou respostas um pouco mais convincentes sobre o que a gente faz com o tempo que a gente tem, ou o tempo que a gente pensa que tem, enfim, os sentimentos que nós temos, como lidar com eles. E no quesito da filosofia, quando se trata do mundo material, aí a gente fez avanços muito mais palpáveis, muito mais sensíveis, até porque, se eu estou falando que o objetivo da filosofia era entender o funcionamento do mundo, hoje a gente tem um conhecimento sobre o funcionamento do mundo infinitamente maior do que tínhamos há 2.500 anos atrás, não é? Lá com os primeiros gregos antigos. Porque quando eu falo sobre conhecimento do mundo, é sobre conhecimento do mundo mesmo, desse mundo físico, material palpável que a gente vive, que a gente habita. Hoje a gente sabe, por exemplo, o tamanho do mundo, o formato do mundo, a quantidade de coisas que existem no mundo. Muitas delas, a sua composição mais íntima, mais minuciosa. A gente sabe como essas coisas se relacionam, como formar a matéria, como trabalhar com a matéria, como destruir a matéria, como criar a matéria, como transformar as coisas, como funciona a chuva e o vento e o fogo e a terra e o ar e muitas coisas, sabe? Que a gente não tinha noção antes. Então, no que diz respeito à matéria, à questão física, a gente tem muito mais conhecimento do que antes. Então, esse nicho da filosofia prosperou, por assim dizer. Tanto é assim que se desgarrou da própria filosofia e hoje a gente não chama essas coisas de filosofia. O estudo da vida, o estudo do solo, o estudo do ar, o estudo das correntes marítimas, essas coisas já não são mais do bojo, do assunto maior da filosofia, não é? Essas coisas estão hoje nas ciências naturais, nas ciências físicas, não é? É o que a gente chama de ciências, mas todas elas partiram daquele movimento inicial de busca pela verdade do mundo. Todos esses questionamentos de investigação do mundo e da natureza saíram da filosofia, surgiram da filosofia, da tentativa de explicação racional dos fenômenos do mundo que nos cerca, que nos circunda. Em sentido amplo, era a tentativa de entender toda a plenitude do universo e tudo que nele há. Como surgiu o universo, como ele se organizou, o que são os astros, o que é a Terra, do que as coisas são feitas, qual que é o elemento primordial, se é que há um elemento primordial. Na época eles acreditavam que existia uma coisa que estava no começo de tudo e dessa uma coisa todas as outras saíram e originou todas as outras coisas. Alguns vão dizer que é o úmido, é o líquido, é a água, e da água todas as outras coisas saíram, e a água materializa tudo o que existe no mundo. Outro vai dizer que não é a água, mas é o ar. Outro vai dizer que não é nem a água nem o ar. E quem fala que é o ar não é esse ar que a gente respira, é um ar diferente. Mas tem um terceiro que vai dizer que não é nem uma coisa nem outra, é uma terceira coisa que a gente não enxerga, mas que dessa coisa, desse ápeiron, se materializa todo o restante. Outros vão dizer, enfim, tem inúmeras elaborações sobre esse elemento fundante primordial do mundo. Esses caras que estão no início lá da filosofia, eles buscavam então o entendimento do mundo, certo? O entendimento do universo. O universo é o cosmo. Eles buscavam a lógica do universo.
Portanto, esse movimento da filosofia, esse primeiro momento da filosofia, é conhecido como cosmologia, a logia do cosmos, a maneira como esse cosmos se originou e se organizou. Tá? Em substituição, essa tentativa de investigação racional de se alcançar essas respostas veio em contraposição às explicações anteriores a ela. Porque essas perguntas eram feitas muito antes dessa tentativa de explicação racional desses elementos. Antes, as respostas se davam através dos mitos, certo? De histórias fantasiosas que as pessoas inventavam para dizer como surgiu o mundo, como se formaram as coisas. Geralmente, era por causa dos deuses, tá? E eles diziam que Deus tal fez tal coisa, e um outro fez isso e aquilo, e o mundo foi se formando. Eu até falei para vocês na primeira aula desse segundo semestre sobre o tempo, né? Daquela genealogia dos deuses, e aí em que momento surgiu o tempo e o espaço juntos, e daí sim a vida pôde se manifestar na superfície da Terra. Bom, então o Heráclito, esse cara que a gente vai falar agora nessa aula, ele ainda está nessa primeira fase da filosofia, dos pré-socráticos, nessa tentativa de entender o mundo, das cosmologias. Mas ele parte de um lugar diferente desses iniciais, que procuravam o sentido do mundo e do universo em uma coisa, e dela derivar todo o resto. O Heráclito está buscando qual que é a lei do universo, qual que é a coisa que organiza o universo, qual que é a única... Bom, todos eles estavam buscando uma verdade, né, que fosse incontestável, e eles tentavam afastar os empecilhos, as coisas que atrapalhavam o alcance à verdade. Então, o Heráclito ele identifica algumas coisas que atrapalhavam o nosso acesso à verdade, quer dizer, distrações que a gente precisava se abstrair delas para chegar na verdade, para arrumar firme em direção a ela e não se perder nos meandros da vida e em outras elucubrações, em outras elaborações pouco profícuas, pouco produtivas. E ele vai identificar esses empecilhos nos sentidos que a gente tem. Já explico isso. Essa busca pela verdade universal, ele vai encontrar na transformação. Ele vai dizer que a transformação é a regra do universo. Se ele buscava uma verdade universal, uma coisa que nunca mudasse, uma coisa que permanecesse sempre igual a ela mesma, que portanto, toda vez que você fizesse essa pergunta, a resposta seria a mesma, né? Que essa verdade absoluta, ele encontra essa verdade na transformação. Porque é a única coisa no mundo que não muda, a própria mudança. A única coisa que é constante no mundo e na vida é a inconstância. Porque todas as coisas se transformam o tempo inteiro. Todas as coisas, na percepção do Heráclito, né? Essa é a visão dele. E aí, então, ele vai formular essa ideia do constante devir, que as coisas sempre vêm a ser. Elas nunca são plenamente uma coisa só, elas estão sempre se transformando, em constante transformação, certo? Então, se ele busca uma verdade do universo, essa verdade é expressa através da mudança, da transformação, de uma coisa que sempre vem a ser outra coisa, que está sempre se transformando. Então, vocês percebem? A única coisa que não muda é a própria mudança. No resto, tudo o mais se altera. Mas, e as coisas que a gente... tudo bem, tem coisas que a gente vê que mudam mesmo. Uma árvore que você plantou uma sementinha, você rega ela e tal, o tempo passa, ela cresce e brota e dá frutos, não sei o que, passam uns anos e ela, sei lá, seca ou pega uma praga, morre, ou vem um lenhador e vai construir um barquinho. Então ele pega lá o machado dele, quebra, derruba a árvore e monta um barquinho. Então a gente viu que aquela matéria, a madeira, se transformou. Primeiro ela era uma sementinha, aí ela germinou, aí ela cresceu, então ela se transformou, não é? Através do tempo. E aí aquela madeira que estava na árvore, o lenhador cortou e aplainou ela, e trabalhou com a madeira e transformou num barquinho. Então aquela semente
Germinou e brotou e virou uma árvore, caiu e virou um barquinho depois no fim das contas. Tudo bem, a gente vê, a gente percebe que essa árvore, então, ela mudou, né? Mas quando a gente pega uma montanha, por exemplo, a gente... imaginem que a sua família, ela é de uma ilha e nessa ilha tem uma montanha. E aí você ouve histórias da sua família desde os avós dos seus avós e eles fazem menções àquela montanha. Eles têm fotos e vídeos e desenhos e obras e relatos e poesias e músicas que falam sobre aquela montanha e ela é sempre igual. Na nossa percepção, nas coisas que a gente vê ou ouve ou sente ou enfim, na percepção que a gente tem pelos nossos sentidos daquela montanha, dos seus familiares, todos te contaram histórias daquela montanha, e aquela montanha nunca mudou, ela sempre foi a mesma, igualzinha do jeito que ela é hoje, ela sempre foi. Então, tem aí um furo na teoria do Heráclito, quer dizer que todas as coisas mudam, mas a montanha não muda? Ou o chão que a gente pisa não muda? Ou, sei lá, a estrutura da Terra não muda? Ou a Lua ou o Sol não mudam? Mudam sim. Mas a gente pensa que elas não mudam, porque a gente não enxerga a mudança nas suas minúcias. Lá nos meandros, lá dentro, no coração da montanha, as coisas estão mudando, a gente só não percebe elas, a gente só não enxerga, porque os nossos sentidos eles são limitados. A gente não viu, mas caiu muita chuva em cima daquela montanha. Tinha, inclusive, se você fizer uma análise meteorológica, é isso? Sei lá. Da montanha, você vai ver que muitos milhares de anos atrás ela tinha um tamanho, né? Aí foi chovendo por conta da erosão. Hoje o bico dela que era assim, já está mais desgastado. Então, são coisas que demoram mais para mudar. Ok, demoram mesmo, mas elas mudam. A mudança está presente, ela é constante. E o que atrapalha o nosso acesso à verdade são os sentidos, que a gente não percebe. A gente não enxerga essa mudança no tempo da nossa vida, porque a gente é finito. A gente tem um período de mudança mais acelerado do que o da montanha, por exemplo. Mas nós todos estamos nos transformando. Ele vai dizer que a realidade das coisas está no próprio devir. É o fluxo universal pelo qual todo mundo é e não é ao mesmo tempo. Todas as coisas são e não são ao mesmo tempo. Esse fluxo universal é a mudança constante de tudo que existe. A transformação ininterrupta das coisas nos seus contrários. Como assim esse fluxo universal pelo qual a gente é e não é ao mesmo tempo? Porque se a gente se transforma, a gente já não é mais o que era antes, né? E se a gente está sempre se transformando, então a gente nunca é o que era, entendeu? Então a gente nunca é uma mesma coisa, a gente está em constante transformação e a gente de fato está. E aí eu usei aquele exemplo nas aulas passadas, que a gente conversou já outras vezes, de que a gente se transforma o tempo inteiro, todos os dias, a todo momento, a todo instante inclusive. Vocês hoje com, sei lá, 10, 11 anos, no sexto ano, né? 10, 11 anos, vocês já não são mais os mesmos de quando tinham 5 anos. E eu hoje já não sou mais o mesmo de quando eu tinha 10, 11 anos. Que já não era mais o mesmo desde os 5, não é? Que já não era mais o mesmo desde que eu nasci, ou que eu saí da barriga da minha mãe, que eu comecei a dar meus primeiros passinhos, que eu falei as primeiras palavras. Hoje, por exemplo, vocês conhecem muito mais palavras do que vocês conheciam originalmente, né? Que antes vocês não conheciam nenhuma. A gente aprende essas coisas, né? Esse conhecimento é adquirido. Mas, sei lá, dar um exemplo talvez menos óbvio. Hoje, com a idade que eu tenho, eu conheço muito mais palavras do que eu conhecia na minha época da escola. Eu aprendi muito mais coisas, eu sei muito mais conceitos do que eu sabia antes. E mesmo fora da minha cabeça, o meu corpo mudou, o corpo de vocês muda, os gostos de vocês mudam, as relações que vocês têm mudam. A percepção que vocês têm sobre o mundo muda. Tá? Então essas transformações estão sempre ocorrendo. E a frase que sintetiza esse pensamento, né, do Heráclito, que eu já mencionei para vocês inclusive,
que uma mesma pessoa não pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Por que isso? Tipo assim, você entra no rio e aí você está proibido de entrar de novo, vai alguém lá te segurar para você não entrar no rio de novo? Não. Quando a gente vai num bosque, num rio, sei lá, numa floresta, a gente não vê guardas montando guarda, fazendo a segurança do rio. Ah não, só pode entrar uma vez, hein? Entrou uma vez, não pode entrar mais. Não é isso. É que aquele rio que você entrou primeiro, você pode entrar de novo. Você pode passar e entrar e sair, mas na segunda vez que você entrar no rio, ele já não é mais o mesmo. E você também já não é mais o mesmo. Aquele rio e aquela pessoa que entrou já foram, já não são mais. Esses de agora são outros, porque estão se transformando. E vão seguir uma transformação ininterrupta, para sempre, até o fim dos tempos. Percebem como o tempo é um fator chave aqui? Porque as coisas se transformam ao longo do tempo. Se o tempo não passa, as coisas não mudam. Certo? A transformação, ela não pode prescindir do tempo. O tempo é um fator obrigatório para que as coisas mudem. Tá? Se o tempo não passa, as coisas não mudam. Só que se o tempo não passa, ele é eterno. Então, na eternidade, a gente só tem um presente imutável, que não se transforma, que permanece sempre igual a ele mesmo. Mas essa realidade parece que foge da nossa percepção, não é? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem a impressão de coisas que permanecem sempre iguais, por exemplo a montanha, mas que no final das contas ela está se transformando, a gente também tem a noção muito mais vívida, muito mais presente que as coisas se transformam. Então eu acho até mais fácil a gente aceitar essa ideia do constante devir, que as coisas estão sempre se transformando, do que essa realidade para sempre estática, que nunca se transforma. Mas tem também uma outra tese dessa constância permanente da nunca transformação das coisas, que eu até já comentei com vocês, mas que a gente vai retomar em seguida, que a gente vai falar melhor sobre isso para embasar melhor os argumentos desse cara, que vai contrapor as ideias do Heráclito, não é? Do constante devir, da fugacidade da vida, da sempre transformação das coisas. E esse chama Parmênides. Parmênides, da cidade de Eleia. Ele encontra um problema nessa visão do Heráclito, porque ele precisa estabelecer uma verdade que todos eles estão atrás da verdade, todos eles estão buscando a verdade. Lembram daquele negócio da aparência e da realidade? Todos eles estão procurando a realidade por trás das aparências. Então eles precisam se livrar dos empecilhos que os afastam, que nublam essa verdade. É como se a verdade estivesse escondida em algum lugar e eles têm que... Tipo assim, a verdade está enterrada. Está enterrada em um lugar. Cheio de pedra e galho e matéria em decomposição e graxa e tem um monte de sujeira pelo caminho. E aí eles têm que abrir caminho através da razão para chegar na verdade. Aquela verdade que está enterrada, escondida, mocosada no meio do mato. Então a gente tem que se vestir das nossas ferramentas racionais, não é? E partir numa busca, numa empreitada para encontrar essa verdade que está escondida. E o que é essa coisa que se interpõe entre a nossa razão e a verdade? São os sentidos. O que atrapalha a gente na busca pela verdade? É a visão. É a nossa audição. É o nosso tato, é o nosso paladar. Entende? Porque se a montanha está sempre mudando, mas pela nossa visão, pela nossa percepção, a gente acha que ela permanece, então são os nossos sentidos que nos atrapalham, que nos distanciam, que nos afastam da verdade. Só o que nos leva à verdade é a razão. E o objetivo mesmo desses primeiros filósofos era alcançar a verdade através de um processo racional da mente, tá? Através da razão. Mas não só ela, a gente vai ter outras propostas também. Quando a gente chegar no conhecimento lá no fim do processo dessa primeira apostila ainda, a gente vai ver que tem correntes diferentes que vão demarcar a razão, a raiz do conhecimento na experiência
e outros vão dizer que está na razão. Agora, o Heráclito, tanto o Heráclito como o Parmênides, que a gente vai falar em seguida do ser e do devir, eles colocam a raiz da razão, os fundamentos da razão, ou da verdade, perdão, os fundamentos do conhecimento na razão, no pensamento racional. Então os dois são racionalistas, não são empiristas. A gente vai falar disso melhor depois, tá? Então, esse negócio do devir é essa ideia do Heráclito de constante transformação, tá? Que todas as coisas carregam dentro de si mesmas a semente do que elas não são, porque elas estão sempre se transformando, não é? Então, é como dizer que nessa mobilidade sem fim, nunca um ser permanece idêntico a si mesmo, ele sempre se converte necessariamente no seu contrário. Quando a juventude alcança o seu esplendor, por exemplo, começa o processo de envelhecimento, começa a conversão para a idade madura, e atingindo também o seu ápice, vai para uma fase posterior que é diferente daquela que ele estava, né? De igual maneira, quando a beleza atinge o seu auge, a sua plenitude, ela coincide com o início da passagem para um declínio de seu esplendor. E do mesmo jeito, a vida repleta de saúde, ela descamba para o fim dessa saúde, para a decrepitude que anuncia a morte, o fim da vida. De maneira mais direta, a gente pode dizer então que a juventude carrega em si o germe da velhice, de igual maneira que a beleza carrega em si o germe da fealdade e que a vida carrega em si o germe da morte. Ou, em outras palavras, que a velhice está na juventude, que a feiura está na beleza e que a morte está, portanto, na vida. Essas coisas sempre carregam dentro de si aquilo o que elas não são. Então, é o ser em contato com o não ser o tempo inteiro. Na próxima aula, quando a gente chegar no Parmênides, eu vou falar melhor o que é esse negócio do ser e do não ser, mas tenham em mente que é sempre... é óbvio, né? O ser é o que é e o não ser é o que não é. Então, o ser é alguma coisa que é, e o não ser é aquilo que ela não é. Então, se a vida é o ser, a morte é o não ser, certo? Mas se a morte está na vida e a vida carrega dentro de si a morte, então o ser carrega dentro de si o germe do não ser. E o que é, vem a ser o que ela ainda não é. Por isso, o vir a ser. Por isso, o devir do Heráclito. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai voltar a conversar mais sobre esse assunto. Mas isso é ainda uma revisão, uma reformulação, um aprofundamento de um assunto que a gente já conversou no bimestre passado. Então, é interessante, inclusive, que vocês deem uma olhada no vídeo que eu mandei no bimestre passado, nesse pedacinho em que eu falo sobre o devir, ou o ser e o devir, porque a gente está partindo dessa elaboração previamente exposta, tá? Que a gente já falou sobre ela. Então, não é para ter muito mistério, a gente já falou sobre isso, só está falando mais sobre o mesmo assunto, tá? Ainda assim, se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer observação, qualquer coisa que vocês queiram falar sobre esse assunto, o que isso desperta na mente de vocês, sabe? O que isso faz vocês pensarem? O que vocês pensam sobre o devir? O que vocês pensam sobre o ser? Se vocês concordam com isso que eu estou falando, se vocês discordam disso que eu estou falando, que na realidade não sou eu que estou falando nada disso para vocês, tá? Eu não tirei essas coisas da minha cabeça, eu não inventei essas coisas. Eu falei para vocês na aula sobre felicidade, né, na aula anterior. Tudo que eu estou falando para vocês é embasado em outros autores muito mais conceituados para falar isso para vocês, tá? Afinal de contas, o curso de vocês é de filosofia, não é de opinião do Lucas sobre assuntos diversos. Então, é isso, gente. Vamos conversando. Falem comigo, tá? Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar, podem escrever para mim pelo plural, ou mesmo nos comentários desse vídeo mesmo. A gente se vê na outra semana na videoaula Tira Dúvida. E é isso, gente. Bons estudos para vocês. Qualquer coisa a gente tá aqui, tá?